E aí, galerinha do nono ano, beleza pura sem mistura? Professor Rogerson do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha, vamos lá para a nossa aula de hoje de ciências. É isso aí, vamos lá. Galera, é o seguinte, hoje vamos estudar capítulo 10, tá bom? Capítulo 10... das páginas 106 até a página 111. Show de bola? Aqui o nosso cronograma, de novo, planejamentozinho só para vocês ficarem refrescando a memória aí, para saber quando é que as coisas acontecerão, certo? Hoje estamos aqui, né, dia 11, a aula do dia 4 já foi, dia 11 hoje, capítulo 10, página 106 a 111, atividade de casa de hoje, né, capítulo 10, certo? Vai resolver as questões no capítulo 10. Aí fica ligado logo, se puder adiantar, adianta o serviço, né? Aí fazendo logo o 11 também, porque no dia 25 já é o nosso seminário, certo? Nós temos mais uma aula, dia 18, dia 25 é o nosso seminário e você vai entregar as atividades nesse dia, beleza? Vamos lá, toca pra frente. Pessoal, a aula de hoje eu bati as fotos aí do livro, né? Pra gente ir lendo aí, explicando nosso tema de hoje, que são as ondas e os sons, certo? Nosso tema de hoje é ondas e sons, beleza? Capítulo 10. Então aí o conceito, né? Conceito e características de uma onda. As ondas, elas transportam energia sem transportar matéria e podem originar-se tanto em meios materiais quanto no vácuo. Portanto, geramos uma onda quando efetuamos uma perturbação em algum meio, fazendo-se um rápido movimento vertical na extremidade de uma corda. Formamos uma onda, pois estamos promovendo uma perturbação no ar, certo? Quando a água de um lago ou do mar é tocada, propagam-se ondas através de sua superfície, beleza? Aqui só para você entender mais ou menos o princípio de onda, né? Como é? A onda, ela transporta energia, certo? Não é mover a matéria, não pega a matéria de um lugar e joga para outro lugar. Ela transporta energia, beleza? Aí ela pode se originar em meios materiais ou no vácuo, certo? Nós vamos ver as características com calma desses dois tipos de propagação, né? Quando se propagam em meios materiais, quando se propagam no vácuo. Beleza? E aqui ele deu exemplos, né? Quando você toca na água, você vê que ficam aquelas ondas, né? Se propagando em todas as dimensões, né? Nas laterais ali, na superfície da água, né? E também deu exemplo de uma corda, né? Que é um formato linear, né? Quando você movimenta uma corda, o pessoal faz muito isso na academia, né? Pega aquela corda e fica balançando assim, você está promovendo uma onda, né? A corda não está saindo do lugar, você não está deslocando a corda de um lugar para outro, você está só vibrando aquela matéria ali, né? Nesse caso, que é a corda, e ela está produzindo ondas, beleza? Então, galerinha, vamos para frente. Ó, mas finalmente o que é uma onda? Aí vamos ver, ó. São movimentos oscilatórios que se propagam num meio, material ou não, certo? Então ele não está deslocando a matéria, é uma transferência de energia, né? Ó, nós vimos aqui, eles transportam energia, beleza? E aí essa energia ela pode ser transportada no meio material ou não, beleza? Nesses movimentos apenas a energia é transferida, certo? Só a energia que é transferida, não havendo transporte de matéria. Como eu falei, nas outras matérias que nós estávamos estudando movimentos, essas coisas, né? Você pegava, por exemplo, uma caixa, aí deslocava essa caixa até outro lugar, né? Você estava deslocando a matéria de um lugar para outro, transportando a matéria de um lugar para o outro. No caso da onda, não, ele não está transportando a matéria. A matéria está aqui no mesmo lugar, vamos supor que a corda, né? Aí quando você vibrou ela aqui, ó, você faz esse movimento para cima e para baixo, né? Movimento vertical assim. Aí a corda ela não vai sair do lugar.
Assim ela não vai, a corda tá aqui e vai vir bem para cá a corda agora. A corda para cá, não. Ela simplesmente vai oscilar, vai fazer esse movimento, né? Produzindo ondas, certo? Essa é a diferença. Aí vamos para uma curiosidade, ó. Por que as ondas do mar quebram? Se as ondas transportam apenas energia, como explicamos o fato de as ondas do mar, quando próximas à praia, deslocarem também a matéria, deslocam a água? Porque as ondas não deslocam a água ali, né? Não está perto da praia. Mas olha aí, ó. A explicação é que o tamanho das ondas está diretamente ligado à profundidade do oceano, certo? Então, em teoria, o que é que se entende aqui? Que quanto mais fundo estiver, maior será a onda. Assim, quanto mais próxima à costa, que era ali da praia, né? Menor a profundidade do mar, né? Do oceano ali, menor a profundidade e também a velocidade. É nesse momento que a parte superior da onda, que é a crista, a parte superior da onda, ela quebra. E em termos físicos, perde suas propriedades de onda, já que transmite energia e matéria. Então ela deixa de ser uma onda. Tá vendo ali? É a onda quebrada, vamos dizer assim. A onda já quebrou, né? Ó, nesse momento que a parte superior da onda, que é a crista, ela quebra. No que ela quebrou, vocês vão ver que em um outro desenho aqui, ó. Vou até mostrar aqui antes logo, ó. Pra vocês verem, ó. Aqui eu tenho a crista, né, ó, da minha onda. Então o que é que acontece? Essa crista ela quebra. Então no que ela quebrou, ela perdeu as propriedades de onda. Entendeu? É isso que fisicamente nós entendemos. Ela não está ali, ela não é mais uma onda, porque ela já quebrou a crista dela. Pá, quebrou. Então não é mais onda. Entendeu? E a onda ela tem que seguir, né, vamos dizer, esse movimento aqui, né? Compreendido aí, né, pessoal? Então, muito bem. Aí tem os tipos de onda, né? Quais são os tipos de onda? As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, certo? Aí quando falamos dos tipos, estamos na verdade referindo-se à natureza delas. Natureza, que podem ser mecânica e eletromagnética. O que são as ondas mecânicas? Elas resultam de deformações provocadas em meios materiais. Então, a deformação no meio material, uma corda, né? É um meio material. Então, quando você vibra ela, você está causando deformação na corda. Então, é um meio material. É algo que você pega, né? Beleza. Transportando apenas energia mecânica, que pode ser, né, cinética ou potencial, certo? Aí potencial nós vimos que tem a gravitacional e a elástica, né? Muito bem. Assim, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Como exemplo, nós temos as ondas do mar e as ondas sonoras, certo? Aí tem aqui, ó, as cordas de um violão produzem ondas sonoras. Se jogamos uma pedra na água, podemos observar a propagação das ondas em todas as direções da superfície aquática. Então, exemplo de onda mecânica, porque ela está se propagando no meio, né? Está provocando a deformação em um meio material. A onda sonora, você deformou o meio ali, você deformou a corda do violão, né? Pum! Aquela vibração ali produziu um som, certo? E produziu uma onda, né? Beleza? Muito bem. E as ondas eletromagnéticas? Ó, elas resultam de vibrações de cargas elétricas. Ó, vibrações de cargas elétricas. Beleza? Transportando energia e não dependem do meio em que se encontram. Então elas vibram as cargas elétricas, transportando energia e não dependem do meio em que se encontram. Por isso, as ondas eletromagnéticas que se propagam em determinados meios materiais são capazes de movimentar-se no vácuo. Como exemplo, podemos citar as ondas de rádio e TV, a luz e os raios-x. As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo com uma velocidade próxima a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Que isso nada mais é
do que a mixaria de 3, ó, elevado a vezes 10 elevado a 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. 1000 milhão, 300 milhões de metros por segundo. Beleza? É essa mixaria dessa velocidade aí, ó. As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo com essa velocidade. Show de bola? Beleza pura. E aqui tem exemplos, né, pessoal, dessas ondas eletromagnéticas. Ó, o raio-x, que é muito utilizado aí em hospitais e tudo mais. E as ondas do aparelho celular, né? Transmitem a voz, certo? São vibrações elétricas produzindo essas ondas eletromagnéticas aí e conseguem transportar a voz por meio dessas ondas. Beleza? Aí vamos pensar um pouco. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não precisam de um meio material para se propagar, certo? Considere as seguintes ondas: som, ultrassom, ondas de rádio, micro-ondas e luz. Classifique cada uma delas. O som e a ultrassom, som e ultrassom, são exemplos de ondas materiais, ondas mecânicas, certo? Vou colocar aqui ondas mecânicas. Beleza? Já o restante, né? O restante, que as ondas de rádio, micro-onda e luz, são ondas eletromagnéticas. Magnéticas, beleza? Os outros tipos aqui, ó, as ondas de rádio, micro-ondas e luz, porque eles estão vibrando as cargas elétricas aí, beleza? Então são ondas eletromagnéticas. E aqui vem a curiosidade, né? No microscópio aí tem a curiosidade, ó. Os meios de propagação de ondas sonoras são também chamados de meios elásticos, ó. Os meios de propagação de ondas sonoras, chamados de meios elásticos, pois se deformam, certo? Para dar origem às ondas e em seguida voltam à sua forma natural. Existem várias manifestações que permitem a vibração dos meios elásticos, como a voz, um instrumento de sopro ou de corda, certo? Um instrumento de corda. Você vibra ali alguma coisa, ela acaba criando aquela vibração e gerando o som, certo? Muito bem. Aí os elementos de uma onda. Quais são os elementos de uma onda? Elas têm elementos bem distintos e, para entender melhor, nós vamos classificar em quanto à natureza. Aí ela tem, ó, o tipo de propagação, tem o tipo de energia transportada, certo? E quanto à natureza. Tá bom? Nós precisamos classificá-la quanto à sua natureza, ao seu tipo de propagação e o tipo de energia transportada. Quanto ao tipo de propagação, nós vamos ter as ondas transversais. O que é onda transversal, professor? Se lembra do conceito inicial do que é uma coisa transversal? Transversal é quando você consegue, vamos dizer assim, traçar duas retas e formar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? Aqui eu tenho algo transversal. Então, baseado nesse princípio, o que é que quer dizer uma onda transversal? São aquelas que possuem a direção do movimento, tá aqui a direção do movimento, perpendicular à direção de propagação. Ó. O movimento você está fazendo, né, assim, ó, para cima e para baixo, né, ó, para cima e para baixo. Você está movimentando a corda. Vamos colocar o exemplo da corda. Você está movimentando a corda nesse sentido, vertical, mas a onda ela está sendo gerada no sentido perpendicular, ó. Certo? Perpendicular. Beleza? Entenderam, né? Aí aqui gera um ângulo, ó, de 90 graus, tá vendo? A corda tá estiradinha. Quando você começa o movimento, ó, no ângulo de 90 graus da corda, aí ela vai, ó. A onda tá se gerando assim, ó.
Oh, acabou, né? Entendeu? É assim que funciona. Então esse é o tipo de onda, ó, transversal. Show de bola? Ela tem um movimento perpendicular, certo? Perpendicular. Então isso é perpendicular a essa ideia. Aqui, ó, gera um ângulo de 90 graus, né? Transversal é porque ela atravessa assim, né? Ó, pode ser de 90 ou não, mas o perpendicular, o ângulo perpendicular, ela forma um ângulo de 90. O sentido de propagação, ó, da onda está perpendicular à direção do movimento que está causando aquela onda. Beleza? Muito bem. E tem as ondas longitudinais, que são aquelas que a direção do movimento vibratório, ó, a direção do movimento vibratório coincide, ó, coincide com a direção de propagação, certo? Então o som tá vibrando assim, ó, certo? Aquele meio que você tá vibrando para gerar aquela onda tá na mesma direção de propagação do som. O som tá se propagando para cá. E como é que você tá vibrando? Mesmo jeito. Você tá como se fosse vibrando assim, né, ó? Vamos supor, para frente, para direita e para esquerda. Porque o som tá se propagando, ó, para direita. Professor, e se o som estivesse propagando para a esquerda? Mesma coisa, o movimento tinha que ser para direita e para esquerda. Certo? Aí você me pergunta, professor, diga, meu filho dos outros, e se o movimento estiver para cima? Ó, a propagação do som fosse para cima, a propagação da onda aqui, ó. O sentido da onda tá para cima. Como é que eu poderia dizer que teria que ser a vibração para ser um tipo de onda longitudinal? Aí você tinha que movimentar assim, ó. Você tinha que vibrar assim, ó, para cima e para baixo. Aí a onda se propagaria para cima ou se propagaria para baixo, dependendo do que seja essa onda aí, para onde você quer propagar essa onda, certo? Beleza? Então está no mesmo sentido, por isso que ele diz que coincide. Coincide por quê? Porque tanto o movimento da onda pode ser para a direita, como pode ser para a esquerda, como pode ser para cima, como pode ser para baixo. E aí a direção de vibração, né? A vibração vai ser na mesma direção de propagação da onda, né? Certo? E tem as ondas unidimensionais, ó, que é a energia que se propaga linearmente, como na corda, né? O exemplo da corda, que é um meio unidimensional. A gente até já deu o exemplo, né? Tem a corda, aí quando você começa a movimentar ela aqui, ó, a vibrar, né? Aí ela começa a produzir as ondas assim, né? Ó, tá em uma dimensão, unidimensional, beleza? Aí tem as bidimensionais, que ela se propaga superficialmente, ou seja, na superfície, né? Ó, como na superfície da água, um exemplo, que é um meio bidimensional. Quando você joga pedra ali na água, né? Então, aquela onda, ela vai se propagar de maneira superficial. Como assim superficial? É ocupando a superfície, ou seja, uma área. Ela vai ter, teoricamente, vai ter largura e comprimento, não é não? Vamos supor que você joga a pedra bem aqui, ó. Aí ela vai se propagar assim, né, ó. Ela não se propaga assim a onda, né, ó. Não é não? Vai se propagar de jeito, ó. Então, ó, se você traçar aqui um quadrado, vamos supor, ela vai ocupar uma área, né? A superfície, tem largura e tem altura, certo? Só dando um exemplo aqui bem tosco, né, como diz a história. E tem os tridimensionais, as ondas tridimensionais. É quando a energia ela se propaga no espaço, porque ela tem as três dimensões, né, em 3D, ó, que é um meio tridimensional, o espaço. Como as ondas sonoras e as ondas luminosas, tá aí o exemplo, ó. Ondas sonoras e ondas luminosas, que são os tipos de ondas eletromagnéticas. Show de bola? Muito bem. Assim nós podemos perceber quais elementos existem numa onda para entender suas características básicas. Então esses são os elementos de uma onda, certo, pessoal? Você tem o comprimento da onda, ó. Comprimento da onda dada pela letrazinha grega lambda, certo? Ela é tipo um Y de cabeça para baixo, ó, lambda. É como se fosse um L, né, ó? L de comprimento, não é assim? Então eles escrevem com essa letrinha grega aí, lambda. Aí, ó, é de uma crista a outra. Você tem uma onda aqui, né? Como é o comprimento? É de uma crista a outra crista, ou
de um vale a outro vale. Pode ser também. Aqui, ó, essa parte mais baixa da onda é o vale. A parte mais alta é a crista. Então, o comprimento da onda, ela pode ser medida, ele pode ser medido, né, o comprimento da onda, de uma crista a outra ou de um vale ao outro, tanto faz. Beleza? E aí você já entendeu o que é vale, que é a parte mais baixa da onda, e a crista é a parte mais alta. E tem também a amplitude. Professor, o que é amplitude? Você está vendo esse ponto de equilíbrio aqui, ó? É como se fosse assim, aquele meio material lá que eu estou vibrando ele está em repouso, ele não produziu onda. Então é o ponto de equilíbrio dele, né? Aí o que é a amplitude? É quando eu vibro aquele meio material, causei a vibração nele, aí ele gerou a onda, né? Gerou a crista e gerou o vale. Show de bola. E o que é a amplitude? É a distância entre esse ponto de equilíbrio e a crista, ou entre o ponto de equilíbrio e o vale, certo? Essa distância aqui vai ser a amplitude. Eu vou tentar desenhar com uma diferença maior para você visualizar. Supor que aqui é o ponto de equilíbrio daquela matéria lá que você vai vibrar, né? Beleza, aí você vibrou, gerou, ó, a crista e gerou o vale, certo? Então essa distância, ó, daqui, que é o ponto de equilíbrio, para cá, para a crista, é a minha amplitude. Beleza? Essa aqui é a minha amplitude. Ou então, daqui, do ponto de equilíbrio, para o vale. Também a minha amplitude. Certo? Show de bola. Vamos lá. Aí aqui ele está só explicando, né? O vale é a parte mais baixa, a crista é a parte mais alta. A amplitude é a distância entre o vale ou a crista ao nível de equilíbrio. O comprimento, que é a letrazinha lambda, é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, né? Velocidade de propagação é a taxa de vibração com a qual a onda se propaga, a taxa de vibração, né? Frequência é a quantidade de vezes que a onda vibra por unidade de tempo. Geralmente, pessoal, a frequência ela é dada em hertz, né? Não sei se vocês já ouviram falar, hertz, que é Hz. E esse hertz quer dizer a quantidade de vezes que a onda ela se propaga ali em um segundo. Vamos supor que você tem aqui, ó, né? Tem um ciclo aqui, aí tem outro, ó. Ela se propagou, né? Quantas vezes em um segundo? Aí você tem um hertz, certo? A quantidade de vezes que ela vibra em um segundo. Beleza? Essa é a frequência. É como se fosse assim, a frequência com que ela está vibrando, né? É a quantidade de vezes que a onda vibra por unidade de tempo, certo? Que aí essa unidade de tempo geralmente é dada em segundos. A cada quantas vezes ela vibra em um segundo. Beleza? E tem o período, ó, é o tempo que a onda leva para concluir uma vibração. Esse é o período. É o tempo que a onda leva para concluir uma vibração. Aí tem a relação entre o período e a frequência. Aí vem lá, uma onda se propaga numa relação inversamente proporcional entre a sua frequência e seu período. Ou seja, quanto mais uma onda vibrar, maior será a sua frequência. E por isso o período, o tempo de propagação, diminui consideravelmente, certo? Então, quanto mais uma onda vibrar, né? Ó, quanto mais a onda vibrar, ó, mais vibração, o tempo de propagação, ó, que é o período, né? Diminui, certo? E aí tem a formulazinha, ó, frequência é igual a 1 sobre t, que eles são inversamente proporcionais, ó. E automaticamente o tempo, que é o período, né, vai ser 1 sobre f, que é o inverso de f. Beleza? Aí aqui, ó, sobre a unidade de medida da frequência, de acordo com o sistema internacional, é o hertz, que equivale ao número de oscilações da onda em um segundo. Por isso a unidade de medida do período é dada em segundos. Então esse tempo geralmente nós medimos em segundo. Por quê? Porque o hertz é a quantidade de vezes que acontece a vibração em um segundo, certo? Aí uma curiosidade aqui sobre o beija-flor, né? Ó, ele é capaz de permanecer parado enquanto suga o néctar das flores.
Aí o beija-flor ele pode bater as suas asas numa frequência de até 100 Hz. Rapaz, os cachorros parecem uma coisa aqui. A gente começa a gravar e eles começam a latir. Isto é, no período de 1 segundo é capaz de bater as asas 100 vezes, né? O beija-flor ele tem essa capacidade aí. Em 1 segundo, vibrar as asas 10 vezes. Ele bater 10 vezes. 1, 2, 3, 4. Entendeu? É um negócio incrível, né? Muito bem. Aí, ó, velocidade de uma onda. Nós já sabemos que as ondas elas transportam energia sem transportar matéria. Outra característica comum das ondas é que se movem na mesma velocidade durante o seu movimento, sendo este valor constante. Logo, seu deslocamento pode ser descrito como um movimento uniforme, obedecendo à seguinte relação. Aí aqui é a fórmula da velocidade da onda, né? Vai ser o deslocamento dividido pelo período, né? Que é o tempo. E nós já vimos que esse delta significa variação, né? Então vai ser o deslocamento final lá, o ponto final menos o inicial, e o tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial, certo? Que vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui é o espaço final menos o espaço inicial, vamos dizer, né? E o tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial, certo? Como a distância percorrida pela onda é igual ao seu comprimento, que é aquele Lzinho, né, aquele lambda, e o tempo gasto equivale ao seu período, que é para ele concluir uma vibração, né? Então a velocidade vai ser, ó, lambda sobre t. Ó, velocidade é dada por essa forma, lambda sobre t, que é o período. Esse lambda, lembrando que é o comprimento, né? E t é o período, que é o tempozinho, né? Que ele leva para concluir uma vibração, não é isso que ele diz aqui, ó. Ó, período é o tempo que a onda leva para concluir uma vibração. Ó, vibrou, uma vibração, certo? É o tempo que ele levou para concluir essa vibração aqui. Então é a velocidade da onda, você vai calcular assim, certo? Aí você diz, professor, e o que é a frequência, né? Não entendi muito bem não. A frequência é a quantidade de vezes que a onda vibra por 1 segundo. Vamos supor que em 1 segundo ele fez isso, ó. Vibrou quantas vezes? Aqui ele vibrou uma vez, ó, uma. E aqui vibrou duas, ó. Então deu 2 vibrações em 1 segundo, vamos supor, né? Se que levasse 1 segundo todinho para concluir essas 2 vibrações aqui, certo? Aí, ó, tem essa fórmula, a velocidade, você pode descobrir a velocidade da onda com o comprimento da onda, que é a distância entre 2 cristas consecutivas ou 2 vales, né? Lembram lá, ó? Você tem aqui, ó. Aí o comprimento, ou você mede daqui para cá, que é a distância entre 2 cristas, ou entre 2 vales. Lembrando que são consecutivos, né, ó? Isso aqui é o comprimento, certo? Comprimento, comprimento. Então você pega essa distância e divide pelo tempo que ela leva para cada vibração. Ou você pode calcular a velocidade também, ó, pegando o comprimento da onda e multiplicando pela frequência. São essas duas fórmulas para você calcular a velocidade, certo? Velocidade lambda farinha, certo? Lambda, frequência. E aqui lambda sobre tudo, né? Lambda tudo. Lambda farinha e lambda tudo, né? Lambda sobre tempo e lambda farinha, lambda, que é lambda e frequência. Você quem escolhe aí o que é que você quer. Se quer lamber tudo, lamber só a farinha, certo? Você escolhe. Beleza? E aí, seguindo o padrão do sistema internacional, a velocidade da onda é dada em metro por segundo, certo? Vou só colocar aqui lambe tudo, só pra gente lembrar, né? E aqui lambe farinha, lambe farinha.
Só para me lembrar aqui dessa frase, que às vezes a gente esquece. É nada não, é besteirola aí, mas às vezes ajuda, né? A lembrar de alguma coisa. Lambe tudo ou lambe farinha, tanto faz. Aí se lembra para não confundir, que o lambe tudo isso é a divisão, né? A velocidade ela divide lambe tudo ou então multiplica lambe farinha, né? Beleza. Aí vamos aqui. A velocidade de uma onda é dada em metros por segundo, ó. Quando você calcular essa velocidade, tem que ser em metros por segundo. Então você já fica ligado, ó. Se ele te der o tempo em hora, você tem que transformar para segundo. Se ele te der o comprimento em quilômetro, um exemplo, tem que transformar para metro. Ou der em centímetro, transforma para metro, certo? Então a velocidade é dada em metros por segundo. E ficar muito ligado nessas unidades de medida, certo? As ondas sonoras, né? Nós estudamos um pouco sobre onda, agora vamos estudar as ondas sonoras, aquelas que vão produzir um som, né? O som pode ser compreendido como resultado da vibração de corpos materiais, ó, como nossas pregas vocais, que antigamente chamava de cordas vocais, né? Mas hoje são pregas. Tem até dizendo aqui, né? Ó, antigamente chamava de cordas, hoje são pregas, certo? Aí quando você vibra a um meio material, ele vai produzir um som, né? Vamos dizer assim, que se propaga através das partículas do meio, que é pelo ar, né? Nossas orelhas, por exemplo, são aparelhos acusticamente adaptados para perceber as vibrações sonoras. Então, nossos ouvidos, eles são capazes de perceber essas vibrações e entender o que é que tem nessas vibrações, né? Vamos dizer assim. O termo corda vocal entrou em desuso e agora é prega, né? Pregas vocais, já que são dobras ao longo das paredes da laringe formada por músculos e mucosa. Aí uma curiosidade aí, né? Aqui. Aí vem a perguntinha, mas como podemos definir as ondas sonoras? Elas são de natureza mecânica. As ondas sonoras, que você vai pegar algum meio material e vai vibrar, né? Então é de natureza mecânica. Necessitam de um meio material elástico para se propagar. O tipo é longitudinal, porque eles têm a mesma direção a vibração tem a mesma direção do movimento, da propagação da onda, né? A direção das partículas coincide com a direção de propagação. E classificação tridimensional, porque ela se propaga no espaço, né? Então essa aí é a classificação, vamos dizer assim, das ondas sonoras, certo? Elas são mecânicas, porque precisam de um meio material para gerar aquelas ondas. Longitudinal, porque ela se propaga na mesma direção. A vibração acontece na mesma direção, vamos dizer assim, da onda, né? A onda está gerando para lá. Então o movimento vibratório é assim, mesma direção, um exemplo, né? E a nossa voz é um bom exemplo de onda sonora, pois quando falamos, sim, é tridimensional, esqueci de falar, né? Tridimensional porque se propaga no espaço, beleza? 3 dimensões. A nossa voz é um bom exemplo de onda sonora, pois quando falamos, forçamos nossas pregas vocais, que em contato com o meio, agitam as partículas de ar que estão em volta, produzindo som, que sai na mesma direção de propagação da vibração. Aí vamos ver agora o que ocorre com o nosso sentido da audição ao entrar em contato com o som. Vamos ver. Aí, ó. As frentes de onda geradas por ondas de pressão, ao chegarem à nossa extremidade aberta, né, atingem a orelha do receptor, que possui uma membrana denominada tímpano. Essa membranazinha começa a vibrar até captar a frequência das ondas, transmitindo-as ao cérebro pelo nervo auditivo, que logo em seguida faz o organismo humano detectar a sensação fisiológica chamada som. Aí tá aí, quando nós gritamos, geramos ondas sonoras que estão diretamente ligadas a um de nossos sentidos, que é a audição. Não somente quando gritamos, né? Tá dizendo que quando nós gritamos também acontece, mas quando nós falamos também acontece as vibrações, né? Não precisa gritar não. Às vezes até sussurrando, né? Às vezes até sussurrando você consegue fazer a vibração e alguém... Ah, eu tô ouvindo, tô entendendo, né? Beleza? Depende da altura do sussurro também. E a curiosidade, de acordo com a nova nomenclatura anatômica, deve-se usar o termo orelha em vez de ouvido. Então você tem que utilizar hoje a orelha, né? Em vez de utilizar o ouvido. Muito bem. Mais curiosidades, as ondas e a saúde. Novo
novo tratamento para depressão pode utilizar ondas sonoras para alterar o humor e controlar a ansiedade. Novas pesquisas indicam que apenas 30 segundos de ondas sonoras acima do alcance da orelha humana podem melhorar o humor e aliviar a ansiedade. Os voluntários da pesquisa relataram melhoras significativas no bem-estar mental após 10 minutos de uso. Legal, né? O tratamento funciona através da estimulação dos neurônios em áreas do cérebro envolvidas com a regulação do humor. E é pensado para ser uma alternativa eficaz aos medicamentos antidepressivos. Legal, né? A orelha humana normal consegue captar frequências de ondas sonoras que vão desde 20 Hz até aproximadamente 20.000 Hz. Aqui é uma informação interessante, ó. Pode ser até questão de prova, né? Um som foi propagado, a onda sonora foi propagada a 21.000 Hz. Diga se o ser humano é capaz de ouvir esse som, vamos dizer assim, né? Sim ou não? Ou entender esse som, né? Sim ou não? Aí complica, né? Aí vai lá, ó. Qualquer frequência abaixo de 20 Hz denomina-se infrassom. E acima de 20.000 Hz denomina-se ultrassom. E aí tem um gráficozinho aqui pra gente entender, né? Ó. De 0 a 20 Hz é infrassom. Acima de 20.000 Hz é ultrassom. E entre 20 Hz e 20.000 Hz é o som audível. É aquele som que nós conseguimos ouvir. Beleza? Ó, o ser humano só capta o som na medição entre 20 e 20.000 Hz. Ele só capta esse som. Fora desse intervalo, teoricamente, não se capta o som. Beleza? Dentro desse limiar, a orelha humana consegue perceber características fisiológicas sonoras que permitem distinguir uma melhor ou pior qualidade do som, tais como a altura, a intensidade e o timbre. Aí nós vamos ver essas características, né? Às vezes a gente pensa que a altura é a mesma cor da intensidade. Não, peraí. A altura é a mesma cor do volume? Não, tenha calma aí. Certo? Então, diferentes. Beleza? Diferentes. Como por exemplo, a altura. Já vou tentar dar aqui uma ideia, né? A altura, quando eu digo assim, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Entenderam? Essa é a altura, ó. Não é o volume da voz ser mais alto. Não é isso, certo? A altura está relacionada a como se fosse assim o tom da tua voz. Está em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e levando para a ideia musical, né? Então tem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E eu posso falar, vamos dizer assim, em alturas diferentes com a mesma intensidade. Ou seja, com o mesmo volume. Essa intensidade aqui está relacionada ao volume, certo? Que é a gente costuma dizer, o volume é a altura da voz. Não, a altura é essa tonalidade aí, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essa é a altura, certo? Tô subindo, né? Vocês observam que ele vai ficando como se fosse assim mais... como se fosse mais agudo, né? Parecido com algo mais agudo. Beleza. Tô subindo. Aí para me descer, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Aí tô deixando a voz mais grave, não é assim, ó? Quando eu subo, a voz vai ficando aguda. Quando eu subo a altura, né? E quando eu baixo a altura da minha voz, ela vai ficando mais grave, entenderam? Aí o volume é a intensidade com que eu faço essas vibrações, eu realizo essas vibrações, entendeu? Como por exemplo, ó, eu posso cantar assim, ó. Vocês viram que eu cantei na mesma intensidade, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá na mesma intensidade, ou seja, no mesmo volume. Agora eu posso ir aumentando, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Perceberam a diferença? Então eu fui subindo a altura aqui, né? Mas com intensidades diferentes, com volumes diferentes. Entenderam a ideia? Até mais ou menos aqui. Eu fiz um exemplo assim, bem
improvisado, vamos dizer assim, mas para você ter uma ideia para conseguir diferenciar a altura de intensidade, que a intensidade é o volume, para você não confundir, certo? A altura e intensidade. A altura é, aí você lembra da música, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, certo? A intensidade é a mesma coisa do volume, é a força com que você realiza aquela vibração ali, certo? Porque se eu falo assim, com essa intensidade, então você vai estar ouvindo em um determinado volume a minha voz. Mas se eu falar assim, aí você está ouvindo com outra intensidade o volume da minha voz. Entendeu a diferença? Isso é intensidade. É a força, né? Vamos dizer assim, a força com que você está vibrando aquelas ondas sonoras, certo? E a altura, ela está mais grave ou mais aguda? Né? Se está mais aguda, está mais alta. Se está mais grave, está mais baixo. Entendeu? E o timbre, pessoal, é uma junção. Você vai diferenciar. É algo que você consegue diferenciar. Ah, duas pessoas estão falando na mesma altura. Vamos supor que elas estão falando no tom de dó, certo? E todas duas estão falando com uma intensidade, vamos dizer assim, de 30 decibéis, né? 30 decibéis. Beleza. E como é que eu vou saber quem é que está falando? Vamos supor que eu tenho aí o meu pai e o meu tio estão falando comigo num tom, numa altura de dó e numa intensidade de 30 decibéis, né? Que é o que mede o volume, né? Assim? Mede o volume. Aí como é que eu vou saber que é o meu tio ou o meu pai que está falando? Pelo timbre, certo? Pelo timbre, tá bom? Porque o timbre é quem vai dar essa diferença das vozes. Vamos supor, quando a gente está na aula pelo Google Meet, né, por exemplo, aí duas alunas falam ao mesmo tempo, na mesma altura e com a mesma intensidade. Vamos supor, a menina aqui ela vai falar agora num tom de sol, né? Sol, que é mais agudo. Aí, isso dependendo da escala, lógico, né? Mas vamos botar aqui. É um exemplo aqui hipotético. Aí, elas estão falando aqui tudo na altura de sol e com a intensidade de 30 decibéis. Aí, como é que eu vou saber quem é que tá falando das meninas aí? Como é que eu vou saber? Pelo timbre. Porque cada voz ela vai ter um timbre diferente, né? Por mais parecido que seja, pode até ser, rapaz, é muito parecido, mano. Tu tem a voz igualzinha do teu pai, já ouviu falar isso? Aí com as meninas, né? Tem a voz igualzinha da tua mãe, já ouviram isso? Lá em casa é eu, meu pai e meu irmão. Quando a gente fala por telefone com alguém, né? Se rapaz, e é tu? Eu pensei que era teu irmão. Então eu pensei que era teu pai, mas as vozes são parecidas demais. Porque nosso timbre é parecido. Tem as diferenças, né? Mas é parecido. Aí você pode me perguntar, professor, pode ter timbres iguais? Pode. Eu acredito que sim, né? Assim, na percepção humana. Mas será que Deus fez todos os timbres diferentes? Ou será que ele criou alguns iguais? Porque todo ser humano é diferente, né? Na aparência você vê assim, por mais parecido que seja, mas tem alguma coisa diferente. Não são iguais, totalmente, né? Até os gêmeos tem alguma diferençazinha que os pais conseguem perceber pela convivência, né? Eles conseguem perceber. Então tem alguma coisinha diferente, seja lá o que for. Será que o timbre também é assim? Eu não sei te dizer não, certo? Nunca pesquisei sobre isso não, mas era uma curiosidade interessante, né? Você pesquisar aí e descobrir se Deus criou todos os timbres diferentes. Cada ser humano tem um timbre diferente do outro. Por mais parecido que seja, mas seja diferente. Não sei, sinceramente. Eu acredito assim que é possível, né? Porque Deus é soberano, grandioso, todo poderoso. Então ele pode fazer seres humanos, cada um com seu timbre. É tanto que tem pessoas assim que têm a facilidade de perceber, né? Ah, não, quem falou foi fulano. Quem falou foi cicrano. Porque às vezes no mesmo volume, né? Na mesma intensidade, na mesma altura, mas você conseguiu perceber por causa do timbre. Cada um. Eu acredito assim, cada um tem o seu timbre, né? De voz. Não adianta a gente nem querer imitar o timbre de outra pessoa. Às vezes a pessoa tenta imitar muito quando vai cantar, né? Ah, eu acho o timbre desse cantor, dessa cantora muito bonito, vou cantar do mesmo jeito. Tenha calma, porque às vezes você não tem esse timbre e nem tem a extensão vocal, né? Você não tem ali as suas pregas vocais não tem a mesma elasticidade, elas não têm o mesmo preparo para alcançar aqueles tons, aquelas alturas, certo? Então tem tudo isso também, porque geralmente o cantor profissional ele faz exercícios, né?
Porque ele é um músculo. Vocês viram aqui, ó, que as pregas vocais, elas são um músculo. Onde foi que nós vimos isso? Tinha bem aqui, mano. Me lembro mais não. Eu sei que tinha dizendo aqui que as pregas vocais já tinha músculo e mucosa. E é que fala das pregas? Não lembro mais não. Mas pode olhar que tem. Tá aqui, ó. Pregas vocais, ó, formadas por músculos e mucosa, né? Então tem músculo lá nas pregas vocais. Então você tem que exercitar, né? Às vezes, fulano tal consegue alcançar essa nota, né? Tão agudo, então tão grave. Mas por quê? Porque ele tem o exercício, né? Ele exercitou as suas pregas vocais, certo? Até a questão da água ajuda, né? Se você bebe bastante água, você lubrifica, né, as pregas vocais, você vai conseguir ter uma voz mais limpa, vamos dizer assim, né? E vamos dizer assim, mais natural com a tua voz mesmo. Por exemplo, agora eu tô gravando essa aula de manhã, aí eu já não bebi muita água, né? Você percebe que a minha voz, ela tá mais grave, certo? No decorrer do dia, como vou amaciando, vamos dizer assim, a gente vai esquentando as pregas vocais, porque vai falando, vai bebendo água e tudo, aí a voz ela vai normalizando. Pode prestar atenção, às vezes de manhã você tá com a voz mais grave, certo? Nós vamos observar por quê. Por que a voz fica mais grave? Você vai observar, tanto pode ser por falta de lubrificação, e aí justamente por conta dessa falta de lubrificação, porque você não tá bebendo água durante a noite, né? Passa 8 horas dormindo, o ser humano normal, né? Tem uns que hibernam, né? Dorme 12 horas, mas tudo bem. Eu hibernava quando era criança, dormia 12 horas na noite. Era de 6 da noite a 6 da manhã. Aí as cordas, as pregas vocais, elas ficam sem lubrificação. Então elas vibram menos, certo? No que elas vibram menos, a voz sai mais grave. É mesmo, professor? Eu acho que é. Eu acho, ó. Não, é brincadeira, mas tá dizendo aqui, ó. Frequência maior indica som agudo. Então, quanto mais ela vibrar na unidade de tempo, o som é agudo. Frequência menor, som mais grave. Ela está vibrando menos na mesma unidade de tempo. Entendeu? Vamos ver um gráficozinho que mostra isso aqui. Vai ser bem legal. Então, a qualidade que permite... A altura, né? Tô falando da altura. Permite diferenciar o som grave do som agudo. Certo? Foi o que eu falei lá. Quando você vai subindo... Você está com a voz mais alta, é porque você está vibrando mais, a frequência é maior, então o som é mais agudo, certo? É a frequência maior, quer dizer que, vamos supor que você tem essa unidade de tempo aqui, ó. Aí você vai, ó, vibrou mais. E nessa mesma unidade de tempo, para ter o som grave, vibra menos, ó. Tem a frequência menor, certo? Frequência menor indica o som grave, frequência maior indica o som agudo, certo? A altura do som, neste caso, depende da frequência. Em geral, notamos som mais graves na voz dos homens e nas mulheres é comum sons agudos. Tem mulher que tem som grave? Tem, que ela vibra menos. A frequência é menor. Olha o gráficozinho legal para você entender, ó. O som grave, ó. A altura aqui, ó, grave. Então a frequência é baixa, ó. Tá vendo? Ó? E o som agudo, a frequência é alta, ó. Então ela vai vibrar mais vezes na mesma unidade de tempo. Falar em beber água, né? Minha esposa ouviu aqui e trouxe água pra mim. Aí, que beleza, como é bom a esposa. Ai, que beleza. Você nota que a voz já dá uma mudada, né? Só em beber água a voz já muda um pouco. Que tá lubrificado, rapaz. Perceberam aí, né? A diferença, ó, da altura depende da frequência. Então você pode até anotar aí, anota no cantinho. A altura da voz depende da frequência. Aí você vai lembrar. Frequência menor é porque tá vibrando menos, tá vendo? O som é grave. Frequência maior, tá vibrando mais. Então a frequência é o som agudo, né? Frequência alta, o som é agudo. Beleza? Eu ia dizer uma brincadeira aqui, mas não vou dizer não. Toca pra frente. Vamos lá. Curiosidade, né? Por que há vozes mais graves e outras mais agudas? Tá aí, ó. Agora a curiosidade. Eu acho legal esses quadrinhos aqui, ó. Assim como as cordas de um violoncelo e de um cavaquinho se diferenciam por sua espessura e seu comprimento, o mesmo ocorre com nossas pregas vocais. Estão vendo? Eu não sei se vocês já viram a diferença de um violoncelo para um cavaquinho.
É porque aqui na imagem não vai dar para vocês verem direito, certo? Tá tentando aqui uma imagem para vocês verem, mas é porque não vai dar para vocês diferenciar por conta do tamanho, né? Que o violoncelo, vamos supor, é um instrumentozão assim, ó, bem grandão, certo? Aí ele tá colocando aí a comparação com o cavaquinho, ó. Cavaquinho é um instrumentozinho menor. Ó, vamos supor que essa é a diferença, né, ó, do violoncelo para um cavaquinho, né? Aí olha o tamanho das cordas, olha a diferença, ó. O tamanho, ó, tá vendo? E a espessura também muda, beleza? Então aqui foi só para ilustrar aqui para vocês. A diferença dos instrumentos são bem grandes. É como se o cavaquinho ficasse assim, como fosse só daqui para cá, ó. O tamanho do cavaquinho, ele é pequenininho, certo? Em relação ao violoncelo. Aí o que é que acontece? Tanto as cordas são diferentes, tem tamanhos diferentes, como tem espessuras diferentes. Então você percebe um detalhe, que eles mudam a altura muda, certo? Tem um mais grave ou mais agudo. O cavaquinho vai ser mais agudo do que o violoncelo, certo? E do violoncelo para o violino também tem essa diferença. Como a questão da intensidade também, né? Eles podem ter intensidades diferentes, beleza? Mas vamos lá. A gente pode colocar um amplificador também, aí vai mudar a intensidade, né? Mas toca para frente. Ele tá dando foco aqui na questão do mais grave e mais agudo. Por quê, né? Essa diferença. Então ele comparou com as cordas de um instrumento musical com as nossas pregas vocais. Então, quanto maiores e mais grossas as pregas vocais, mais grave será a voz, e vice-versa, entendeu? Então, se você tem a voz grossa, é porque as suas pregas vocais são mais grossas e são maiores. Se você tem a voz fina, é porque as suas pregas vocais são menores e são mais finas, suas pregas vocais. Ah, professor, eu tô com deficiência porque tem a voz fina. Não, cara, isso aí pode ser algo genético, entendeu? Larga de tanto cri-cri, mano. Às vezes acontece, às vezes tem um cara que é adulto já, 30, 40 anos e fala fino. Oxi, o que é que tem? Tá entendendo? Não tem nada a ver com isso não, porque isso aí inclui a questão genética também, certo? Então nada de discriminação, sem problema. Tem cuidado com o jeito de falar, né? Um jeito, mas se é porque você tem a voz fina ou tem a voz grossa, isso não tem problema. Ah, a mulher tem a voz grossa é porque é lésbica. Não, depende do que ela faz lá ou deixa de fazer, né? Mas a voz em si, a altura da sua voz, se é grave ou se é aguda, isso aí não vai dizer o seu sexo, tá entendendo? Ou não vai deturpar o teu sexo também, que a gente sabe que só existe dois tipos de sexo, né? Dois gêneros, que é o homem e a mulher, masculino e feminino. Não tem terceiro gênero não. Certo? Então, cuidado para não ter essas discriminações, né? Eu me lembrei agora aqui de uma história. Diz que o cara chegou para comprar combustível e perguntou, né? Tem, olha. O cara tinha a voz fina, né? Natural, isso é normal, né? Aí o cara do posto pegou e brincou com eles. Lá no outro posto. Falou fino também. Rapaz, o cara zangou, sabe? Não sei se o cara tava armado, sei lá o que é. Puxou o revólver, sentou na boca do cabo. Diga de novo. Aí esculhambou, né? Diga de novo, seu não sei o que. Aí, eu só tenho a voz fina, mas eu sou homem, viu? Me lembrei da história aqui. Então cuidado com discriminações, certo, pessoal? Tô aqui só abrindo um parênteses para vocês se ligarem aí nesse quesito também, certo? Isso é uma questão genética. A pessoa já vem de família assim, tem as pregas vocais mais finas, tem as pregas vocais menores, então vai ter um som mais agudo. Então isso é normal, sem problema. Beleza? Às vezes até nós quando estamos falando, né? Às vezes a gente fala assim mais concentrado, né? Aí daqui a pouco, macho, a gente tá falando assim. Por quê? Quem tá vibrando mais, entendeu? Com a frequência maior na voz. Aí afina, certo? Se você quer falar grosso, então você tem que vibrar menos as cordas ou pregas vocais. Uma frequência menor. Entendeu como é que funciona? Aí, professor, quer dizer que eu não posso falar ligeiro e grave, não? Pode sim, rapaz. Você pode falar também desse jeito.
Mas você pode prestar atenção que para você falar grave de maneira mais rápida, você vai ter que mudar um pouco até a sua anatomia aí do pescoço para poder falar assim, entendeu? Você consegue também. Mas você percebe que você até muda um pouquinho a anatomia aqui, a sua impostura vocal, né? Você tem que mudar um pouquinho para conseguir falar rápido e grave. Certo? É porque vocês não estão me vendo aqui, mas eu tive que mudar um pouco aqui o jeito, né, de falar para poder conseguir fazer assim. Beleza? Então é comum que os homens possuam uma frequência menor, né, de suas pregas vocais, o que explica o som grave, enquanto as mulheres e as crianças geralmente têm uma frequência maior, e aí a voz é mais aguda, beleza? E é importante ressaltar que as pregas vocais elas funcionam como instrumento e precisam ser cuidadas. Então tem que cuidar das pregas vocais, hein? Tem algumas pessoas, geralmente cantores, né? Eles recomendam que não é bom você ingerir nada muito quente e nada muito frio, porque vai causar como se fosse, não é que seja ao mesmo tempo. Eu tomei um café muito quente, tomei água gelada em cima. Isso é pior ainda, né? Porque você está causando um choque térmico nas suas pregas vocais. Beleza? Mas mesmo que não seja ao mesmo tempo, alguns cantores não recomendam. Uma vez eu assisti um vídeo de um cantor que estava dando assim, técnicas de canto, né? E ele dizendo que uma das coisas para você cuidar da sua voz é isso: não pode ingerir nada muito quente e nada muito frio, mesmo que seja em horários diferentes. Não é bom para as suas pregas vocais, certo? Você vai ingerir alimentos, água, bebidas, né? Refrigerante ou que seja suco, em uma temperatura mais equilibrada ali. Que o refrigerante também não é nem bom ingerir, né? Você vê que o refrigerante quente é um purgante, né? Vamos dizer assim. Só para se for gelado. Aí você já começa a ver aí que é para prejudicar mesmo a sua saúde, né? Tanto prejudica as pregas vocais como o resto do seu organismo. Aí você tenta manter um equilíbrio ali na questão da temperatura, né? Dos alimentos, para preservar, cuidar das suas pregas vocais, né? Aí ele dá um exemplo aqui, ó, que o consumo de álcool, cigarro, por exemplo, tende a afrouxar as pregas vocais e tornar a voz mais grossa. Por outro lado, ingerir bastante água ao longo do dia mantém um funcionamento saudável e hidrata as pregas vocais, tá vendo? Então você beber água ajuda até as pregas vocais também, beleza? E aqui falando sobre a frequência da voz, né? Ó, quando é que ela é mais aguda, ó, e mais grave, tá aqui, ó. Criança e mulher. Mulher fica no meio termo, né? A criança geralmente tem a voz mais aguda, aí a mulher tem vamos dizer assim, um meio termo, que é teoricamente, certo, pessoal? Tem suas exceções, né? Tem mulher que tem a voz aguda, tem homem que tem a voz bem aguda aqui, como de criança também. Isso é que é teoricamente. A gente sabe que a ciência ela é muito tem muitas variantes, vamos dizer assim, né? E o homem geralmente ele tem as pregas vocais, né, mais grossas e maiores, ó. Você observa até que é maior, né? Aí, se você olhar aqui, você até... Oxe, mas a da mulher tá parecendo mais grossa. Aqui é uma foto, pessoal, certo? Entenda. Então entenda a teoria. Beleza? As exceções a gente estuda ao longo da vida. Certo? Então só para você perceber a diferença. Você percebe que as pregas vocais do homem aqui, ó, bem maior, né? Do que a da mulher e da criança, certo? Show de bola. Aprenda mais. Os navios emitem ondas sonoras. Aqui é uma curiosidade bem interessante, ó, que vão ao fundo, né, ao fundo do mar lá, e retornam gastando determinado tempo através de equipamentos denominados sonar. Conhecendo-se as características das ondas, como velocidade, frequência e tempo gasto para a onda ir e voltar, a onda sonora, né? Pode-se calcular a profundidade de um cardume, a forma dos fundos oceânicos ou localizar embarcações. Legal isso aqui, né? Por meio do sonar, eles emitem sons, né, para o fundo do mar. E aí, com o retorno desse som, eles conseguem saber a profundidade, cara. Legal, né, não? Você saber a profundidade do mar, ou de se... rapaz, aqui a profundidade do mar, vamos supor, é 1000 metros. Mas nós emitimos o sonar e utilizamos o sonar aqui e com 500 metros voltou o som, ó. Oxi, tem alguma coisa aí. Se a profundidade é 1000 metros, então ele com 500 metros voltou. Tem alguma coisa no meio, impedindo o som ir até o final, certo? Vamos supor que aqui é o fundo do mar e o navio tá bem aqui, né? Aí ele emitiu o som. Beleza, já mediu, ele já sabe que ali é 1000 metros. 1000 metros.
Aí teve outro dia que ele veio, emitiu, aí quando chegou bem aqui na metade, o som voltou com 500 metros. Aí, rapaz, tem um obstáculo aqui, o que é? Aí eles podem utilizar um outro método para descobrir o que é que tem ali. Será que é o cardume de peixe? Será que é algum navio, né? Tá fundado por aí, um avião que caiu no mar e se prendeu em alguma coisa e tá... Entendeu? Então eles descobrem por meio desse sonar. Bem legal, né? Olha aí a onda, né? E o som na vida prática, né? Como é que funciona. Beleza? E aqui falando sobre a intensidade, né? A intensidade que é o volume, né? Tá aí, ó. Nós falamos, ó, o som forte, maior amplitude, ó. E o som fraco, menor amplitude. Aqui ele vai ter um volume maior, né? Vai ter assim, maior o volume, né? E aqui, ó, vai ter um volume menor. Entendeu? A intensidade, né? Maior ou menor. Beleza? Show de bola. Qualidade que permite a intensidade. Permite estabelecer a amplitude de uma onda sonora. Isto é, o seu volume, papai, ó. Assim, quanto maior a amplitude, maior a intensidade do volume. A intensidade do som depende da energia despendida para a propagação das ondas sonoras, de modo que uma maior amplitude sonora está diretamente ligada à energia gasta. Você também vai gastar mais energia, né? Geralmente eu falo mais alto, não sei porquê, tem essa mania. Aí às vezes quando eu termino de gravar uma aula dessa, pequenininha assim, de 1 hora, né? Falando direto, aí a voz fica cansada, né? Porque eu gastei muita energia para emitir a voz com aquela intensidade, com aquele volume, beleza? Note que as duas ondas sonoras possuem a mesma frequência, ó. Tem a mesma frequência. Suas amplitudes é que definem o volume. Então não confunda, ó. Frequência vai determinar a altura do som, se é mais grave ou mais agudo. Já a amplitude, lembra que a amplitude é a distância, ó, daqui para cá, do ponto de equilíbrio para o... Eu só quero dizer pico, mas não é pico. Deu um branco aqui agora. Eu sei que aqui embaixo é vale. Vale. Aqui é a crista, mano. Crista. Só lembrar do galo agora, né? Porque tem o galo. O galo ou tá com a crista ou então tá no vale. Tá morto lá no vale. Eita, menino esquecido. Vai pra lá. Ó, vale, né? Ou então a crista. Beleza? Então a amplitude é essa diferença aqui, ó. Daqui pra cá. Então quanto maior a amplitude, maior a intensidade, maior o volume. Agora, quanto mais vezes vibrar, aí já é frequência. Cuidado para não confundir, certo? Já é frequência. Aí a frequência não vai definir a intensidade, a frequência vai definir a altura. Se é mais grave ou mais agudo aquele som. Cuidado para não confundir, certo? Cuidado. E o timbre, ó, permite diferenciar, viu aí, ó, dois sons de mesma altura e mesma intensidade. Aí, viu como é legal? O timbre ele vai diferenciar. Eu dei até aqueles exemplos, né? A pessoa fala em tom de dó, duas pessoas com a mesma intensidade de 30 decibéis. E como é que você vai saber quem é quem? Pelo timbre, ó. Ele permite diferenciar dois sons de mesma altura e mesma intensidade emitidos por fontes distintas. Teu pai e o teu tio, a tua mãe e a tua tia. Tanto faz, né? Cada meio material, que é a nossa voz ou um instrumento musical, né? Que é o meio material. Cada meio material produz uma série de ondas sonoras. Essa série varia de meio para meio. Por essa propriedade sonora podemos distinguir uma voz conhecida, o som de um violino ou de um piano. E aí vem as curiosidades, né? As ondas sonoras de sons agudos, que são os sons mais finos, como os de uma flauta, caminham mais próximas umas das outras do que as ondas de um som grave, como de uma tuba, certo? Então, ele está dizendo, ó, que ele anda mais, os mais finos, né, andam mais perto, né, as ondas sonoras, e os mais graves, as ondas sonoras são mais distantes, beleza? Mesmo que nós já vimos lá. E o reflexo das ondas sonoras é chamado de quê? Eco, certo? O eco pode ser compreendido como uma propriedade das ondas sonoras, que é a reflexão. Ela reflete, né, o som. Assim, o som é capaz de, ao incidir sobre um meio material e encontrar um obstáculo, pode ser um muro, né? Faz o caminho inverso e ser refletido. E ele é refletido. Então, se você emitiu, tem um muro bem aqui, ó. Aí você emitiu um som, ele pode bater lá e voltar. Ele refletiu, né? O som ele tem também essa propriedade de ser refletido. Então, a esse reflexo dá o nome de quê? Eco.
É aquele eco, quando você grita assim. Por exemplo, se você falar no meio de uma montanha, vamos dizer, você tá assim, perto de uma montanha, e você fala, né? Aí daqui a pouco você escuta a sua própria voz, né? De novo. Ela voltou, porque ela refletiu. Causa esse eco aí. Por isso, ó, se batermos palma ou gritarmos na entrada ou então dentro de uma caverna, nós poderemos ouvir novamente o nosso próprio barulho. Porém, só seremos capazes de distinguir os dois sons a partir do intervalo de 0,1 segundo. Abaixo desse tempo, você não consegue ouvir, certo? Então tem que levar esse tempo para a voz ir lá e voltar. Ou os intervalos, né, das palavras que você falou, por exemplo, tá no intervalo maior do que 0,1 segundo para poder você ouvir. Então tem que ter essa distância, né? O tempo dele ir lá e voltar. Vamos supor que você emitiu a voz que você tá bem aqui, né? Bonitão aqui, musculoso, ó. Aí ainda tem o quadril quebrado. Tem o quadril quebrado ainda, tu viu? Aí a cabeça aqui, vamos melhorar esse negócio, tá muito desmantelado, né? Pronto, tá mais parecido. Aí tem um muro aqui, né? Aí tu emitiu a voz. Então esse tempo, ó, ele ir lá e voltar, né, ó, só seremos capazes de distinguir os dois sons a partir do intervalo 0,1 segundo. Você tem que ir lá e voltar, né? O tempo tem que ser maior do que 0,1 segundo para que eu ouça, né? Entenda esse eco, esse reflexo da minha voz, certo? Muito bem. Em espaços menores de tempo, os sons se superpõem e não podem ser percebidos por nós. Há um reflexo no intervalo de tempo menor? Há um eco? Mas eles estão tipo como se fosse acavalado, né? Um em cima do outro. E aí você não consegue perceber, né? Certo? E aí tem as fórmulas, né? Como sempre, na ciência, misturado com física aí, por aí. Tem as fórmulas, ó. Considerando que a velocidade do som ao nível do mar e em temperatura de 15 graus Celsius é de aproximadamente 340 metros por segundo, essa é a velocidade do som, certo? Nessas condições, ó, ao nível do mar e a 15 graus Celsius. Que tudo pode mudar aí, né? Vamos utilizar a fórmula de velocidade média para saber a distância mínima necessária para a percepção do eco. Então você usa a fórmula da velocidade média, ó, que é o espaço sobre o tempo, certo? Velocidade vai ser igual ao espaço sobre o tempo. Aí você não quer descobrir, ó, a distância, né? Distância mínima para se perceber o eco. Então você quer saber o ΔS, né? Ó. Então o ΔS vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Aí ΔS, que é a distância, né? Vai ser igual a velocidade, ele deu lá, ó, 340, né? 340 vezes o tempo. Qual foi o tempo, né? 0,1 segundo, que ele disse aqui, ó. O tempo mínimo, né, 0,1 segundo. Então eu vou lá, ó, 0,1 segundo. Quando eu multiplicar aqui, ó, o espaço vai ser 34 metros. Aí se ele, professor, mas aqui está 17, preste atenção. 34 metros é o que o som tem que percorrer para chegar de volta ao teu ouvido. Isso é a distância mínima. Mas 34, para ela percorrer 34 metros, o som não tem que ir e voltar? Então tu tem que dividir por 2, ó. Para tu saber a distância que o obstáculo tem que estar de ti para que o som vá e tu escute o eco. Então a distância vai ser 17 metros. Certo? Do emissor do som para o obstáculo tem que ter 17 metros para o som ir e voltar e percorrer os 34. Por isso que aqui ele colocou assim, ó, 2D, né? Que é 2 vezes a distância, porque tem que ir lá e voltar. Então é por isso que fica 17, beleza? Eu fiz aqui para você entender melhor, pelo menos eu entendi melhor assim, né? Calcular primeiro a distância total que o som tem que percorrer, e aí logicamente como o som tem que ir e voltar, então eu tenho que dividir esse som por 2, que é para saber até onde ele tem que ir e voltar. Então você tem que estar a 17 metros no mínimo de um obstáculo para que você fale, vamos supor assim, e ouça o reflexo da sua voz, ou seja, o eco, beleza? Muito bem.
Então, para podermos perceber o eco, concluímos que a distância mínima necessária entre a fonte, tá vendo, de propagação, e o obstáculo é de 17 metros. Então você está aqui, você quer ouvir a sua voz de volta. Você tem que ficar a 17 metros do obstáculo. 17 metros. Que aí quando for voltar dá os 34, né? De distância percorrida, que o som vai percorrer, né? Entendeu? Muito bem. Aí tem um exemplozinho aqui só para vocês brincarem um pouquinho, ó. Brincar um pouquinho de fazer conta, ó. A sirene de uma fábrica produz sons com frequência igual a 2640 Hz. Determine o comprimento. Determine o comprimento de onda do som produzido pela sirene em um dia cuja velocidade de propagação das ondas sonoras no ar é igual a 1180 km por hora. Para começar, você já tem que transformar isso aqui em metros por segundo, né? O que é que você tem que fazer? Dividir, né? Por 3,6. Então vamos dividir esse papai aqui, ó. 1188 dividido por 3,6. Eu não vou dividir por 3,6, vou dividir por 36, né? Aí eu coloco mais um zero aqui. Que eu multiplico por 10 aqui embaixo, multiplico por 10 em cima. Aí 118 por 36 vai dar quanto? 3, né? 3 vezes 6, 18. Para 18 nada, vai 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Para 11, falta 1. Aí baixa o 8. Acho que vai dar 3 de novo. 3 vezes 6, 18. Para 18 nada, vai 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Para 10 nada. Ó, zerou. E esse zero vem pra cá. Dá 330 metros por segundo. Então vou colocar aqui, ó, 330 metros por segundo. Show de bola. Foi, fez a divisão, tal. Beleza. Aí o seguinte, ó, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Ele não quer o comprimento, né? E ele me deu a velocidade, não foi, ó? Ele deu a velocidade e deu a frequência. Então, ó, velocidade, ele quer o comprimento e ele me deu a frequência também. Então vai utilizar que fórmula? Velocidade, ele lambe a frequência, né? Lembra que tinha essas duas fórmulas, né? O lambe, o T, né? Lambe T, lambe tudo ou lambe farinha, né? Lambe tudo ou lambe farinha. Divide lambe tudo ou então multiplica lambe farinha. Pronto. Essa fórmula aqui que eu vou utilizar, né? Velocidade é comprimento vezes a frequência. Aí ele não quer o comprimento, então eu vou pegar a frequência, jogar aqui para o outro lado, dividindo a velocidade, ó. Então a minha fórmula vai ficar assim, ó: comprimento igual a velocidade dividido pela frequência, certo? Show de bola. Então vou apagar aqui. Comprimento é igual a velocidade dividido pela frequência. A velocidade deu 330 metros por segundo e a frequência 2640. Aí vamos dividir, papai, aqui, ver o que é que dá. 330 dividido por 2640. Eu já vou cortar esse zero daqui e esse daqui, que tem um zero embaixo, em cima eu corto. 33 eu não divido, então coloco 0, aqui, outro coloco um zero lá. Aqui vai dar 1. 1 vezes 4 é 4, para 10 falta 6, vai 1. 1 vezes 6 é 6 e 1 dá 7, para 13 falta 6, vai 1, né? 1 vezes 2 é 2, mais 1 dá 3, para 3 nada. 66 eu não divido, bota um 0. 660 vai dar quanto? Dá 2, né? 2 vezes 4, 8, para 10 falta 2, vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13, para 16 falta 3, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5, para 6 falta 1, baixa um 0. E aqui vai dar um 5, né? Que 5 vezes 4 dá 20, para 20 nada, vão 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32, para 32 falta nada, vão 3. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13, para 13 nada, 0. Então aqui é o resultado, 0,125. Então, papai, o comprimento vai dar 0,125 metros. Certo? Essa aí é a resposta. Esse é o comprimento
que você vai ouvir, né? Ó, a sirene de uma fábrica produz sons com essa frequência, 2.640 Hz. Aí você vai determinar o comprimento do som produzido pela sirene. Você está calculando o comprimento do som. O que é o comprimento, professor? Me lembra aí. Ó, você tem aqui, aí tem isso aqui e aqui, né? E aqui, ó. É essa distância aqui, ó, daqui para cá, ó. Comprimento do som. Beleza? Que é de uma... Só quer dizer pico, macho, mas não é pico, mano. Da crista do galo, mano. Ó, da crista para a outra crista, né? Essa distância aqui, ó. Certo? Ou então de um vale a outro vale, né? Show de bola? Muito bem. E aqui só curiosidade também, ó. O eco é de fundamental importância para a sobrevivência dos morcegos. Eita, menino! Que negócio invocado, né? Como sua capacidade visual é bastante reduzida, eles conseguem se orientar a partir da emissão de ultrassons. Ultrassons, ó. Frequências maiores do que 20.000 Hz. Lembra que os ultrassons eram acima de 20.000 Hz a frequência? Essas ondas sonoras, ao atingirem os obstáculos, são refletidas, formando ecos. Graças a eles, os morcegos conseguem se orientar e, pelo intervalo de tempo entre emissão e reflexão, perceber a que distância estão os obstáculos. Já pensou aí? Aí eu te pergunto, quem foi que disse por morcego se orientar desse jeito, macho? Como é que eles conseguem calcular esse negócio? Como é? Me diga aí. Deus que fez assim. É, papai. Ele deu essa, vamos dizer assim, esse instinto natural, né, ao morcego, para que assim ele conseguisse se desviar dos obstáculos, cara, pelo som, macho. Como é que pode? Ele vê ali o tempo, né, de emissão e reflexão do som e consegue saber a distância dos obstáculos, macho, e se desviar. Como é que pode um negócio desse? É Deus, né? Deus que faz todas as coisas. Deu esse instinto natural aí. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida aí, vocês entrem em contato, tá bom? Fique ligado aí nas atividades de casa, certo? Façam as atividades desses 3 capítulos, ó, 9, 10 e 11, para não se atrasar, não se perder aí no conteúdo. Beleza? Qualquer dúvida, estou por aqui, entre em contato. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.